Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h50, horário de Brasília. Está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 5 de novembro, é aniversário da cidade de Abaeté, em Minas Gerais, Bom Jesus, na Paraíba, Sertão, no Rio Grande do Sul, Ivolândia, em Goiás e Capanema, no Pará. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o Dia da Cultura e da Ciência. E é o dia da língua portuguesa, nossa bela língua portuguesa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Amanda. Vamos lá em bom português. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Nosso Twitter e nosso Instagram oficiais têm o mesmo endereço, @OpiniãoRedeTV. A gente espera a sua participação, lembrando-se sempre de usar a hashtag Opinião no Ar. Vamos aos assuntos de hoje. Pauta 1, eleições presidenciais nos Estados Unidos. Cada voto é decisivo. Vantagem do Joe Biden, mas o Trump mantém alguma esperança. Pauta número 2, terror na Europa. Por que o continente tem sofrido tanto com ataques de radicais? Aqui no estúdio está Gustavo Segré, analista internacional, já participou do programa Pelo Telão, deu um show aqui, né, de bom humor, com analogias sensacionais. O Gustavo, que é argentino, mas mora há mais de 30 anos já no Brasil. Sou argentino, mas sou gente boa. Fica lembrando disso. É um argentino, gente boa. Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. E olha, também vamos conversar pelo telão com o Bernardo Kister, meu amigo, diretor do jornal Brasil Sem Medo, escritor, ensaísta e tradutor. Bernardo já está aqui conectado com a gente. Bernardo, bom dia, é um prazer ter você aqui no Opinião no Ar. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Vamos lá, que hoje tem bastante assunto e bastante polêmica. Muita polêmica. Será que tem fraude nos Estados Unidos? Bernardo vai trazer algumas informações sobre isso. 11h57, horário de Brasília. Vamos à nossa pauta número 1, eleições presidenciais nos Estados Unidos. A contagem dos votos não acabou, a disputa é voto a voto. Joe Biden está mais próximo da vitória, mas o Trump mantém ali uma esperança ainda, né? Então, vamos conversar primeiro com o Gustavo Segré, analista internacional. Gustavo, vamos pensar então primeiro na vitória do Joe Biden, um democrata. Historicamente, os democratas são mais protecionistas, né? Sim. Inclusive, Joe Biden já falou em aumentar os impostos internamente. Então, imagina o que ele pode fazer em relação a outros países. Para a América Latina, que é uma exportadora basicamente de commodities, né, matérias-primas, preocupa? Seria melhor uma vitória do Trump? Depende da ideologia de cada país. Se você perguntar para um empresário, vai falar que preferia Trump. Se perguntar para alguém do governo, mais com um viso à esquerda, provavelmente pensa... Venezuela... Não acho. Venezuela está muito radicalizado. Está muito mais para Cuba, Coreia do Norte. Sim, muito radicalizado. O governo argentino está comemorando, por exemplo, se confirmar o Biden como presidente. Mas qualquer esquerda americana está muito mais à direita que qualquer esquerda de América Latina. Então, imagino que tem que esperar. A pandemia muda a ideologia de muita gente e eu acho que vai ser, de alguma forma, o governo de Biden olhando claramente ao mercado interno, aos americanos, mas também sem descuidar o mercado internacional. O Trump tem quebrado muita coisa no mercado internacional. Aquela questão de sair do Acordo de Paris, a briga com a China, o muro com o México, ganhou muita briga que poderia ter evitado. Mas Trump é Trump, né? Ele não sabe se não é brigando com alguém. Eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a isso, Gustavo, é que o Trump, na verdade, ele tem um perfil muito protecionista, apesar dessa não ser a política ou de não ser a tradição do Partido Republicano, né? Ao contrário do Obama, por exemplo, o Obama, estou até com os números aqui, tinha um déficit fiscal de 2,4% do PIB e o Trump teve uma política fiscal mais expansionista e aumentou essa dívida. Justamente quando ele reduz impostos, ele aumenta a dívida dos Estados Unidos, o déficit fiscal subiu para 4,1% do PIB. Ele tem a guerra comercial dele, impôs tarifas sobre o aço, alumínio, uma série de países, inclusive o Brasil, prejudicou o nosso comércio. Então, ele tem uma postura muito mais protecionista. Quando você acusa o Partido Democrata de protecionismo, o Trump vem exercendo isso e vem fazendo isso. Não é acusação, é historicamente. É observação. Mas o Trump mudou, houve uma inflexão disso sob a administração Trump. É importante que isso fique claro. Até porque muitas vezes, e dependendo da situação, tem protecionismos
que são em função de um setor que está castigado por algum motivo, como pode ser a pandemia, e que eu não vejo ruim a situação de alguma conjuntura obrigar a desviar a ideologia característica de um partido. Mas o problema é quando isso fica. Mas não é acusação. Nós temos um partido republicano diferente com o Trump e temos um partido democrata. Gustavo vê um partido democrata ainda à direita, mas ele deu uma cambada boa para a esquerda. Não, sem dúvida nenhuma. Mudou muito. Queria trazer o Bernardo aqui, então, para a nossa conversa. Bernardo, estou acompanhando algumas postagens suas nas redes sociais, especialmente pela sua nova conta do Twitter, e assim como de outros analistas, do próprio Partido Republicano, e há uma série de acusações de possíveis fraudes nesse processo eleitoral americano, que é muito diferente do processo eleitoral brasileiro, por exemplo. E teve o maior comparecimento nos últimos 120 anos nessa eleição, muito em função pelo voto dos Correios. O que você conseguiu apurar por aí, Bernardo? Silvio, é uma grande pergunta, porque essa votação nos Estados Unidos, ela bateu o recorde com o número de votantes. E ainda a gente está para ver quantos votos válidos de fato serão apurados. O fato é que é o seguinte, a corrida não acabou, como o Lacombe disse, ou seja, a gente vai ter que ainda esperar todo o processo de judicialização que o Trump prometeu e também o processo de recontagem que o Trump está pedindo em vários estados, principalmente Wisconsin e Michigan, onde estava previsto o Donald Trump ganhar. Ele venceu nas eleições de 2016 nesses estados e agora existe a suspeita de fraude em vários estados, inclusive nesses dois. Se nós voltamos lá para setembro de 2020, o FBI e o Departamento de Justiça do estado de Pensilvânia acharam em setembro, veja só, cédulas de votação por correio que foram descartadas na Pensilvânia. E a maioria desses votos eram para o Donald Trump. Ou seja, cédulas que já estavam sendo enviadas por correio naquela época, já havia essa denúncia mostrada pelo Departamento de Justiça do Estado que estavam sendo descartadas. Ou seja, aí já tem um indício gravíssimo de fraude. Depois nós tivemos na madrugada do dia 3 para o dia 4, que o dia 3 foi o dia da eleição, essa mágica paralisação da madrugada, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu ou por que aconteceu essa paralisação das votações. É muito diferente do Brasil, que é tudo por urna eletrônica, em que já no fim do dia você já tem apuração. Eu me lembro quando foi, 2014, que nós tivemos aquela virada mágica também, que existem ainda suspeitas até hoje, da Dilma, que virou com Aécio às 7h32 da noite. Mas veja só, os indícios de fraude já são vários, Lacombe. Veja, o Judicial Watch fez um levantamento e apontou que em 352 condados americanos, em 29 estados, já se somam 1,8 milhão de eleitores registrados a mais do que os cidadãos com idade para votar. Ou seja, você já tem em 29 estados um excedente de quase 2 milhões de votos que tem que ser descartados. Não sei se é para o Donald Trump, não sei se é para o Biden. O fato é que existe um excesso de votos, né? Ou seja, está ultrapassando o número de votantes. E aí nós tivemos aquelas suspeitas também. Eu não estou dizendo que isso todos são casos comprovados, isso ainda a justiça americana, né, o DOJ, que eles dizem, o Department of Justice vai ter que provar. No Wisconsin, às 5 da manhã, em que o Trump estava ganhando muito bem, de repente, às 5 da manhã, o Biden magicamente dá um salto de mais de 5% de pontos percentuais e ele ultrapassa o Donald Trump. Em Michigan, aconteceu às 7 da manhã, do dia 3 para o dia 4. Ele não vinha tendo nenhum salto de acúmulo de votos e, de repente, ele pula. Aí depois teve aquela outra suspeita, que ainda está para ser apurada, daquele acúmulo de votos para o Biden em Michigan de 138 mil votos. Foram computados um total de 138 mil votos, dos quais todos foram para o Biden. Aí uns dizem que foi informação, foi erro do sistema e não sei o quê, e tá mil desculpas, mas o fato é que ninguém sabe exatamente o que aconteceu e esse é um erro que precisa ser apurado e indica fraude. Depois, em Detroit, no Michigan ainda, que é um estado importantíssimo porque tem um colégio eleitoral forte. Na cidade de Detroit foram 4.788 registros com duplicidade. Ou seja, a pessoa registrou 2 vezes o mesmo nome. Foram mais de 32 mil votos em que os votantes não eram aptos a votar. Ultrapassou. Bernardo. Depois, no mesmo lugar, 2.500 votantes mortos. Ou seja, a gente tem defunto votando desde o caixão. Isso não é dia de finados para morto votar, pelo amor de Deus. Né?
Teve gente que era nascido em 1823 que o voto foi registrado para o Biden, né? Teve várias... Opa, perdi o áudio aqui do Bernardo. Bernardo, daqui a pouco você continua a sua lista aí. As suspeitas são grandes, há uma lista grande de suspeitas, assim, alguma coisa comprovada já. A Ana Paula falou pra gente ontem, né? E enquanto a gente fica de olho nas eleições dos Estados Unidos, ontem o TSE liberou para julgamento, tá? A ação que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Por supostas irregularidades nas eleições presidenciais, nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. É bom a gente ficar de olho também. Parar em justiça uma eleição é algo, parece inevitável, né? Eventualmente isso acontece. 12:08, horário de Brasília. A gente vai refazer a conexão aqui com o Bernardo Kister. Daqui a pouco ele continua desenvolvendo o raciocínio dele, falando sobre suspeitas de fraudes nas eleições nos Estados Unidos. Eu retomo a conversa aqui com Gustavo Segré, analista internacional, argentino. Gustavo, você é um liberal Sim, clássico. sim. Não é estranho que, por exemplo, Joe Biden teve já mais votos do que Obama, que é o símbolo, né, democrata máximo, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Não é estranho que o país mais capitalista do mundo, o país mais livre do mundo, né, no momento em que o Partido Democrata não é aquele do Kennedy, não é aquele partido, né, mais tranquilo, é um partido que deu uma guinada, a esquerda receba tantos votos. Como é que você, como um liberal, consegue explicar isso e entender isso? Primeiro, eu acho que os democratas aprenderam a lição, porque ouviram nas eleições anteriores que a Hillary poderia ganhar, não foram votar, nos Estados Unidos não é obrigatório o voto, e perderam. Então, essa vez a gente não vai passar por isso. Aí foram muita gente a votar e reverteram essa situação. Mas Estados Unidos é livre capitalismo, livre mercado, defesa da propriedade privada, qualquer seja quem ganhe. Eu não imagino um socialismo nos Estados Unidos, não interessa se é democrata, republicano, mas de alguma maneira eu acho que o Trump não interpretou. E por isso, junto com o problema da pandemia, que castigou a todos os países em geral, não interpretou a necessidade daquele que tinha menos recursos e que tinha mais necessidade do apoio do Estado nesse foco. E tem gente que eu chamo de dissonante cognitivo militante, que não importa o que você propor, o que você colocar como uma proposta eleitoral, ele vai votar de acordo com essa ideologia. E nos Estados Unidos nós temos esse buraco no meio, onde de um lado tem o republicano e de outro lado tem o democrata, e ponto final. Então não me preocupa esse guinho à esquerda dos Estados Unidos, sinceramente, eu acho que o eleitor nunca erra. Ou seja, se ganhou o Biden é porque o eleitor americano queria isso, e ponto final. A gente já tem a conexão com o Bernardo Kister refeita. Está aqui o Bernardo de novo. Bernardo, acho que você pode continuar, não sei se está congelada a imagem, não. Agora sim. Bernardo, você pode continuar seu raciocínio. Eu já passo com uma pergunta para você. As pesquisas provavelmente tiveram alguma influência, indicavam uma vitória fácil do Biden, não é o que a gente está vendo, é voto a voto, né? A gente teve a pandemia aí, o vírus chinês, que obviamente atrapalhou o Trump, né? Sobre vários aspectos, atrapalhou, né? A gente teve toda a censura, né, aos portais digitais, Twitter, Facebook, as notícias envolvendo o Hunter Biden, o filho do Biden, o irmão dele, com negócios escusos, tráfico de influência. Então, em condições normais de temperatura e pressão, o Trump aparentemente teria uma vitória tranquila. Não foi assim e agora surge essa história, né, essa suspeita de fraude. Você pode continuar, a sua lista aí, pelo jeito, é longa de fraudes ou suspeitas de fraudes. Então, a gente não pode falar em 100% de certeza, porque isso vai ter que ser apurado depois decidido na Justiça. Mas o fato é que há casos de dezenas de relatos de cédulas republicanas que foram descartadas. E, recentemente, o Project Veritas, do James O'Keefe, soltou um relato que ele teve de um delator do Correio americano, do Correio Estatal lá, explicando que ele recebeu ordens dos seus superiores para alterar a data de cédulas para um dia antes da votação, para que elas fossem aceitas como válidas em Michigan, se não me falha a memória. Ou seja, isso já está levantando uma suspeita de que existe um Estado dentro do Estado, que é conhecido como Deep State, que está trabalhando para não eleger, ou não reeleger, melhor dizendo, o Trump. Teve o caso bizarro da Fox News, que declarou vitória para o Biden no Arizona, sendo que tinha sido 85% dos votos apurados ainda, mas na verdade disseram que era 95% e já cravaram a vitória para o Biden. Isso, obviamente, feito antes da hora,
desestimula a votação, você pode causar distorções, inclusive. A população agora no Arizona estava de madrugada, essa madrugada agora, gritando para de roubar votos. Ou seja, essa está sendo uma das eleições mais acirradas dos Estados Unidos, eu acho que mais acirrada ainda do que a passada, e ela relembra muito a primeira eleição do Donald Trump, porém eu acho que ela está mais difícil, porque existe, na época que ele fez, não tinha essa suspeita toda de fraude. Então, meu caro, eu acho que é o seguinte, a gente vai ter que esperar o que está acontecendo, e eu queria só fazer um ponto de observação, Lacombe, em relação ao que o Segre disse aqui, que é importantíssimo. Eu acho que existe uma diferença, porque o Trump não é que ele não tenha entendido a questão das pessoas que são de baixa renda, o pessoal mais pobre dos Estados Unidos. Se você olhar, por exemplo, os distritos americanos, o Trump ganhou na maioria dos distritos rurais, e se você olhar a Flórida, ele ganhou com os negros e com os latinos, que são, em geral, a população mais pobre. Ou seja, o Trump, com as Opportunity Zones, né, que ele criou, mais de 3 mil nos Estados Unidos, ele conseguiu ter muito voto da população mais pobre que está no interior. As grandes capitais, Califórnia, Nova York, etc., as duas costas, que é a zona mais rica, são os votos que foram para o Biden, ou seja, o povão está com o Trump. E a classe média também. A classe média teve a sua renda média, bateu recorde, $61 mil por ano. Nunca tinha chegado a uma renda média, a classe média tão alta assim. Eu acho que é importante pontuar algumas coisas, retomando de onde o Bernardo parou, né? Quando você acusa, por exemplo, o Biden de ser socialista, se o Biden fosse socialista, os mercados não estariam subindo hoje, não estariam subindo ontem também. Ninguém acredita nisso. Não existe socialismo nos Estados Unidos, pelo menos não concretamente em nenhum governo. Existe uma ala mais à esquerda no Partido Democrata que não é representada pelo Biden. Nem Wall Street conhece Joe Biden. Ele está há 47 anos na política e sabem que ele é um político moderado e conciliador, e vai ser exatamente esse o perfil, caso ele de fato ganhe as eleições nos Estados Unidos. Sobre as acusações de fraude, não há nenhuma evidência, não. Pelo contrário, o Centro Brennan, que é ligado à instituição Universidade de Nova York, mostra que há um histórico baixíssimo de fraude nas eleições americanas no voto pelo correio, que, aliás, existe há mais de 100 anos, existiu durante a Guerra Civil. Abraham Lincoln, na eleição de Abraham Lincoln, houve o voto pelo correio, o índice de fraude é de 0,003%. Isso segue exatamente o roteiro desenhado pelo Trump, quando ele acusava, mesmo durante a campanha eleitoral, que haveria fraude na votação pelo correio, porque ele sabe que a votação pelo correio favorece, dá vantagem ao adversário dele, Joe Biden. Então, é claro que agora ele vai acusar de haver fraude, mas não passa de teoria conspiratória por enquanto, mas ele tem o caminho da justiça. Suspeita que ele tem o caminho da justiça, ele pode seguir o caminho da justiça, como Al Gore e George W. Bush fizeram em 2000. A Suprema Corte Americana acabou concedendo a vitória ao candidato George W. Bush, e Al Gore disse: eu posso não concordar, mas eu aceito a decisão da Suprema Corte Americana. E isso que é importante estabelecer aqui. A decisão da justiça tem que ser aceita. Você não pode levar isso ad eterno. Sim, aceitar a decisão da justiça, claro. E aceitar a decisão das urnas. Não ter o direito de reclamar e de desconfiar, ele de suspeitar. Ele tem todo o direito, ele pode reclamar, mas nada indica que haja fraude consistente e sistêmica. Aqui, ela mora nos Estados Unidos, ela mora na Califórnia, ela mesmo citou que foi chamada a uma votação na qual não precisava apresentar sequer um documento. Com foto, nada. Com foto, com nada. Não assinou nada, não assinou nenhum papel. Citou a história dos selos que chegaram apagados, os carimbos, os carimbos que deveriam certificar aquela votação. Ou seja, pelo menos a possibilidade de dizer que há indícios, eu creio que até parte da democracia daquela que é talvez a maior democracia do planeta. Oi, o Bernardo quer falar? Depois tem uma questão aqui para o Gustavo. Diga, Bernardo. Nós não podemos dizer que é uma teoria da conspiração, sendo que nada foi apurado. Ou seja, se o Judicial Watch levanta que tem 1.800.000 eleitores registrados a mais do que os cidadãos com idade para votar, isso não é uma evidência. Isso é uma prova de que existe algum tipo de problema. Agora, se é fraude ou se é um erro de processo, aí é uma outra coisa. E se o processo de votação por correio foi correto e com pouca fraude até agora, isso não prova que agora não vai ter. É aquela coisa do David Hume, né? Todos os cisnes são brancos até que se acha um cisne preto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação e ver que o Trump está tomando a maior oposição, inclusive das mídias sociais que estão aliadas às grandes mídias nos Estados Unidos, que censuraram o Trump 65 vezes nesse último período e censuraram 0 vezes o Biden.
Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, eu acho que não dá para cravar que teve nenhuma fraude, mas as evidências que apontam para isso são muito fortes. Eu só trouxe algumas aqui, a minha lista já preenche mais de 2 páginas. Então, a gente tem que ficar bem atento e esperar que esse processo seja apresentado e bem julgado pela justiça americana. 12h20, horário de Brasília. Eu passo a palavra para o Silvio Navarro. Muito bem. Só lembrando aqui, frisando mais uma vez, que ninguém nesta bancada, nem os nossos convidados, cravaram, assim, afirmaram que houve fraude na eleição americana. Apenas levantamos indícios para que sejam devidamente apurados. Gustavo, tentando trazer aqui um pouco a conversa para a nossa América Latina, para o Brasil especificamente, e também para a Argentina. O presidente Jair Bolsonaro declarou ali a sua preferência pelo Trump. Isso não é novidade, já vem lá de trás. Talvez ele não tenha sido tão duro com o próprio Biden quanto foi com Alberto Fernandes, eleito presidente da Argentina na chapa com a Cristina Kirchner. O que muda caso a vitória do Biden seja confirmada na relação para os países da América do Sul e especificamente para o Brasil? Ou não muda nada? O presidente Bolsonaro foi pragmático nessa questão. Primeiro que ideologicamente na região era muito mais fácil apoiar tacitamente o Macri que aceitar a vitória do Fernandes. E fora que também qualquer problema do Fernandes em relação à sua política pode servir como um panorama eleitoral do Bolsonaro dizendo, não vota à esquerda, olha o que aconteceu com a Argentina. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que o presidente Bolsonaro não tinha como tomar uma posição tão enérgica como foi da Argentina, por uma situação muito simples. Você nunca pode brigar com aquele que financia o teu negócio ou com aquele que compra o teu produto. Então, nunca poderia brigar com os Estados Unidos, que poderia ter, em algum momento, financiar alguma coisa. O próprio Banco Mundial deu um crédito para o Brasil. E não pode brigar com a China, que compra os teus produtos. Então, mas talvez entre nessa briga, né? Mas isso é importante apontar, Gustavo, né? Não vai ter briga. Do 5G está numa posição muito sensível. Imagine você tem um negócio, que alguém te financia e alguém te compra. Nunca pode brigar com nenhum desses dois. Tem que sempre ir maleável a essa posição. E os Estados Unidos, com o Biden, com o Trump ou com quem for, vai ser um parceiro muito importante para o Brasil. Então, não vejo o Bolsonaro entrar nessa briga. De fato, não entrou. Ele manifestou ideologicamente qual era, logicamente, sabíamos todos. É aquela velha história, entre países não há amizade, há interesses. Interesses, claro. Deixa eu puxar uma outra questão com o Bernardo Kister, que é conservador. E a gente, sim, Joe Biden é um político antigo, a gente conhece mais ou menos o que ele pensa, o que ele pretende fazer, mas a gente tem a vice dele, a Kamala Harris, que tem uma visão mais progressista. Ela já chegou a falar num aborto quase que ilimitado, ela já falou numa liberação de drogas em alguns estados americanos, e aí é uma questão lá dos estados, realmente, cada um define do jeito que quiser, mas ela já defendeu. Ela fala muito em diminuir o financiamento das polícias, em investir em serviços sociais, e isso para um conservador, Bernardo, assusta um pouco, né? E o Biden, não estou dizendo que ele vai morrer, pelo amor de Deus, mas ele já é um idoso, ele não tem uma estrutura física assim tão boa, e a Kamala Harris está ali como vice. Para um conservador como você, isso preocupa de alguma forma? Preocupa bastante, Lacombe, porque, diferentemente do que a Amanda falou, me permita discordar aqui, a agenda do Partido Democrata hoje é tipo a agenda do PSOL. Se a gente pegasse o JFK, né, o Kennedy, nos anos 50 ali, quando ele era anticomunista, você imagina, né? Ele seria republicano hoje. Essa agenda da Kamala Harris, do Biden, de subir imposto, de acabar com o fracking, né, com as empresas de petróleo, mudar o sistema de combustível americano, de você partir para cima do aborto, ideologia de gênero, abrir as pernas para a China, ou seja, querer não ter essa guerra fiscal, esse trade war, né, essa guerra comercial com a China. Enfraquecer o exército americano, que é uma coisa que o Obama fez, ele acabou com o exército americano, que garante a liberdade no Ocidente contra forças como Coreia do Norte, Irã, impede que a própria China tome conta de Taiwan, Venezuela, Cuba, etc. Ou seja, essa agenda do Partido Democrata é vergonhosa, está pior que o PSOL, entendeu? É um negócio meio PSTU. Então, assim, se o Biden falece, né, e vier falecer porque, vamos dizer, ele não é nenhum moço, a Kamala Harris assume, esse tipo de especulação eu não gosto muito, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque o Biden, ele é uma mistura de Eduardo Suplicy com Dilma Rousseff, né? Ele já está
com uma idade bem avançada, está bem moribundo, bem ruimzinho, ruim de cabeça e não fala nada com nada, mas os discursos deles fazem a gente rir como a Dilma fazia. Então, eu consigo entender que, ainda considerando os escândalos que aconteceu em relação ao filho dele, que, ao que tudo indica, era um laranja para os negócios do Biden com a China, isso é pior ainda, ou seja, não é que ele tem uma agenda progressista, ele está vendido para o Partido Comunista Chinês de algum modo. 12h26, horário de Brasília. E eu vou puxar um pouco a nossa pauta número 2, né, que é o terror na Europa, né? Por que tantos ataques de radicais islâmicos acontecendo na Europa? A gente pode até voltar para a pauta número 1 daqui a pouquinho, né, eleições americanas. Eu estou tentando aqui administrar o nosso tempo entre essas nossas duas pautas. Gustavo Segre, a Argentina já sofreu muito. Né, com atentados terroristas, tem uma comunidade judaica lá muito forte, muito grande. De que maneira você observa o que tem acontecido, que a gente viu na França, na Áustria, esse radicalismo, esses atentados todos? A Argentina, de alguma forma, se sente também acuada diante disso? Sim, hoje não tanto quanto no passado, mas a Argentina sofreu muito com essas questões. Tudo que é radicalismo é ruim do ponto de vista da imposição da ameaça, da violência para impor ideologias. Mas é um terror que a gente deve se acostumar a ver, a ouvir, e cada um dos estados deve claramente combati-lo com veemência. Quando a gente avalia essa questão do radicalismo, nós temos uma questão ideológica por parte de alguns grupos que são absolutamente violentos, e tem aqueles lobos solitários, que são aqueles malucos de amarrar, que fazem isso para chamar a atenção ou para colocar na pauta, e com muito sucesso. Então, visualizo que a pandemia atrapalha de alguma forma esse controle, porque tem um monte de coisas que estão fora do eixo em função dessa pandemia, mas que a Europa deveria proteger um pouco mais através de políticas públicas, que isso não aconteça. Alguém quer puxar lá? O Bernardo é um especialista nesse assunto. Vamos lá, vamos chamar o Bernardo então. Bernardo, quero te ouvir então sobre essa mesma questão, apontando aqui também se, na sua opinião, houve de alguma forma um afrouxamento político de alguns governantes, e alguns países hoje pagam por isso. A França é um grande exemplo, mas não é só. Na Bélgica, por exemplo, a periferia de Bruxelas totalmente tomada hoje em dia. Então, repasso aí a palavra para você sobre esse afrouxamento político e também sobre controle de fronteiras. O que você pensa sobre isso? É claro que não dá para ser contra ou a favor da imigração dessa maneira como as pessoas pensam. É uma questão da gente analisar a realidade. Ou seja, o Brasil é um país miscigenado. Eu já disse isso publicamente 1000 vezes. Eu tenho 4 origens diferentes: síria, italiana, português e alemã. Ou seja, um de cada lugar. Isso é o que me fez eu quem eu sou. Só que, quando os imigrantes vieram, eles assumiram a nacionalidade brasileira e não quiseram, vamos dizer, modificar a estrutura do Estado ou suas leis. Agora, quando acontece essa imigração irrestrita na Europa, com justificativa de guerras, por exemplo, na Tunísia, onde não existe, né, você tem uma imigração sem critério e ele diz, não, nós estamos acolhendo aqui mulheres e crianças. A maioria dos acolhidos, como é mostrado incansavelmente nos vídeos, acaba sendo homens, na sua maioria já dos 30 e 40 anos para frente. Essa imigração irrestrita causou um aumento da violência, por exemplo, na França, em 2008, de 280 atentados anticristãos por ano para mais de 1000 por ano. Isso segundo dado do Ministério do Interior da França. Agora, o mesmo está acontecendo na Bélgica, na Alemanha, que é assim, a mamãe da Europa, que abriu as suas fronteiras. A Áustria, por exemplo, mais recentemente, tem restringido as suas fronteiras. A Polônia, por exemplo, que teve uma política de restrição, ou vamos dizer, uma imigração com mais critério, mais escrupulosa, ela não tem esse número de atentados que está acontecendo. Esse atentado em Viena que aconteceu na Áustria, agora, é uma coisa muito esporádica. E não é novidade que o senhor Kajtin, de 20 anos, já figurava em uma lista de radicais que tentavam viajar à Síria e participar da guerra civil, indicando que ele era um simpatizante do Estado Islâmico. Né? Então, assim, os atentados da França recente contra Samuel Paty e coisas do tipo. Ou seja, não é que é contra ou a favor da imigração, mas a imigração tem que ser feita com critério, que é a política do Donald Trump. O Biden disse que vai acolher mais de 8 milhões de imigrantes sem qualquer critério. Vai dar a cidadania. Isso significa 8 milhões de votos para ele.
Eu já falei um bocado sobre isso aqui, né? Também sou neto de um imigrante de judeu alemão, veio para o Brasil em 1934. E percebo que houve, infelizmente, parece uma questão simplesmente humanitária. Obviamente, algumas pessoas têm que ser recebidas, pessoas que correm risco de vida, que são ameaçadas em seus países, que não têm condições realmente de permanecer. Essas pessoas, de alguma forma, elas têm que ser recebidas. O que eu percebo na Europa é que, como disse o Bernardo, houve uma imigração indiscriminada. Quer dizer, muita gente entrou nesse bojo, nesse rolo, né, sem, né, verificação assim, mais acurada, e a situação é realmente complicada, A gente precisa... Eu sempre defendo que a União Europeia tem, aí o Gustavo é um liberal, tem um poder financeiro e político para interferir de alguma forma nos países de origem desses imigrantes, né? Fazer investimentos, fazer alguma pressão política para que esses países se tornem livres, democráticos e que as pessoas não sintam a necessidade, ainda que não ameaçadas fisicamente, de morte, que elas não sintam a necessidade de partir para um outro país para ganhar a vida de alguma forma. Então, é uma situação extremamente delicada. Eu acho que essa questão imigratória, enfim, é um dos principais desafios da Europa aí nos próximos anos. Eu acho que, primeiro, é importante ressaltar uma coisa sobre a política antimigratória do Trump, né? Até hoje, são 545 crianças que não encontraram seus pais, né? Elas foram pegas na fronteira ali, elas foram separadas de seus pais, então são 545 crianças que estão separadas das suas famílias, do seu pai e da sua mãe ali, órfãs, sem conseguir, por causa dessa política antimigratória do Trump. Que o Obama também fazia, né? O Obama deportou, não me lembro agora, milhares de imigrantes. Havia uma política antimigratória também sob Obama, né? Algumas dessas políticas já eram implementadas, mas não houve essa separação de crianças. Isso ainda que aquelas jaulas que a gente vê tenham sido feitas na época do Obama. Que estão separadas dos seus pais. Mas voltando aqui para a política de imigração da Europa, acho que é importante a gente perceber também, né, Gustavo e Bernardo, que muitas dessas pessoas não são só refugiados ou vêm até de ex-colônias africanas, como a Argélia, da França, outras colônias que já pertenceram ao Reino Unido, mas também são filhos de imigrantes que hoje enfrentam uma condição de exclusão social e de discriminação, porque moram na periferia da Bélgica, acho que o bairro chama-se Molenbeek, vocês podem me corrigir, talvez eu esteja errado, mas acho que esse é o nome, Molenbeek. E a França tem uma população islâmica muçulmana grande, né? São quase 10% da população francesa, são quase 6 milhões de muçulmanos. Como é que você endereça essas pessoas que muitas vezes são cooptadas até por grupos como o Estado Islâmico dentro da prisão, porque passam um tempo na cadeia, como aqui a gente acontece com o PCC lá, às vezes acontece com o Estado Islâmico, são cooptados e depois viram jovens radicalizados, mas que também tem essa história de exclusão social, de desigualdade social. Bom, primeiramente, toda essa corrente migratória foi muito desordenada, não teve, alguém gritou fogo, todo mundo saiu correndo sem ver se tinha fumaça. E, de alguma maneira, isso atrapalhou totalmente todas as correntes migratórias, sobretudo na Itália, na França, de fato. E quando você tem uma corrente migratória desordenada, naturalmente essas questões de colocar os imigrantes em bairros carenciados ou em lugares que não estão preparados para isso, atrapalha. Imagino também que o problema seja que não tem trabalho para todo mundo, não tem espaço para todo mundo na educação e isso gera uma violência ideológica porque a pessoa disse, eu saí do meu país para estar melhor e não consigo estar melhor. Então estou revoltado. Esse ciclo, né? Não ataca a causa. E quando você não ataca a causa, o efeito geralmente vai se manter no período do tempo. Você não resolve o problema dos países de origem e você cria um novo problema para a Europa. É uma situação muito delicada. O Bernardo tem informações muito interessantes. Outro dia eu fiz uma live com ele sobre a situação em Paris, sobre quase que pequenos feudos, califados, chame como quiser, em Paris, né? Áreas em que só muçulmanos podem entrar nelas. É um negócio de louco. 12h36, horário de Brasília. Antes de eu jogar a palavra lá para o Bernardo Kister, para falar um pouquinho sobre a situação em Paris, na região de Paris, vamos colocar aqui no ar um tweet de um espectador ou uma espectadora do Opinião Noir, que participa sempre, é o Amoleque 2. Política de imigração de portas escancaradas é suicídio. Você deixa entrar qualquer um na sua casa ou tem critérios? Falávamos exatamente disso. Bernardo Kister, conta pra gente um pouquinho, você me descreveu isso tão bem outro dia na nossa live, qual é a situação na região de Paris? Há regiões em que, se você é cristão, por exemplo, se você não é muçulmano, você é impedido de entrar nessa região, é isso? Exatamente, isso já está acontecendo. Eu me lembro de a situação hoje lá no Paris. Bernardo,
Bernardo, eu vou pedir que você, a gente vai tentar, seu áudio deu uma picotada agora, vamos ver se você consegue contar de novo para a gente isso, porque deu uma picotada no início do teu áudio. Tá complicado, vamos tentar melhorar então o sinal do Bernardo, não consegui. Vê se você consegue agora, pelo menos a imagem está... Agora, está me ouvindo? Opa, agora sim, vamos lá. Ok, eu morei na Europa em 2008 e me lembro de ter viajado a Paris e a outros lugares, depois viajei nesses anos para cá, e eu só vi a evolução disso acontecendo na França, ou seja, se eu vi isso no interior ali da França, da região da Alsácia, na divisa com a Alemanha, onde tinha essas zonas de zona de não passer, onde você não pode já entrar, que existe, impera a lei ali da Sharia, onde aquele professor Samuel Paty foi decapitado por apenas mostrar uma charge do Charlie Hebdo, que ali mostrava o profeta Maomé. A situação, Lacombe, é tão grave que o Observatório de Opinião Pública da França descobriu um dado interessante de que 78% dos franceses já entenderam que o Islã declarou guerra ao país francês, e principalmente ao laicismo francês inaugurado na Revolução Francesa. Essa questão imigratória e voto das pessoas e a visão política dela se mostrou muito bem nos Estados Unidos, porque lá o Trump teve uma política migratória mais dura, construiu um muro, segurou mais a imigração. O que aconteceu? Ele recebeu mais voto de negro e mais voto de latino. Por quê? Eles entendem que se houver um excesso de imigração para os Estados Unidos, principalmente a partir do México, o emprego dessas pessoas pobres, negras, etc., latinos que vivem Flórida e os outros países ali que fazem fronteira, também são ameaçados. Eles perceberam que o Trump está dando oportunidade deles manterem seu emprego e não terem o seu preço mercadológico de hora de serviço rebaixado por alguém que vai acabar de entrar ali, vai fazer o emprego não registrado e vai pagar qualquer $2-5 por hora. Silvio? Muito bem, eu acho que a gente pode devolver a questão então para o Segre, lembrando que a França é o berço da igualdade, né? É o berço das liberdades, e hoje tem esse número que o Bernardo trouxe agora é espantoso, 78% dos franceses entendendo que o Islã declarou guerra à França. Você acredita numa escalada realmente de terrorismo nesse sentido? Espero que não, e não acredito que seja tão grave dessa forma. Tem sempre questões que não são possíveis de administrar, as questões religiosas e as questões ideológicas. Quando você tem uma convicção de alguma coisa, é difícil você mudar em termos religiosos e em termos ideológicos. O problema é quando essa acerbação essa paixão que tem vira violência, e aí é que está o errado. Agora, de qualquer maneira, toda a parte muçulmana da Europa tem que conviver com a outra parte que não é muçulmana, e não é a maioria. Quando a gente vê, tem um muçulmano, então tem um potencial terrorista. É absurdo essa colocação. Por isso, não imagino que seja os muçulmanos que declararam, o Islã que declarou a guerra para a França. Tem 3 ou 4 isso, malucos aí que é um conceito antigo de choque de civilizações, né? E você acaba atribuindo, talvez, alguma coisa muito preconceituosa e discriminatória à religião, né? Porque quando você generaliza, é como se todo o Islã fosse violento, como se todos os muçulmanos fossem violentos. Eu acabei de falar que 10% da população francesa é composta por muçulmanos, então eles vão ter que conviver de alguma forma. Sim. Obviamente há radicalismo, mas atribuir isso à religião pode gerar aí uma onda de mais preconceito e mais violência, de islamofobia. Então existe esse outro lado da moeda. O Bernardo também. pode falar um pouquinho disso do Corão. A gente ouve muito falar do Corão, que é a religião da paz, ignoram a Sharia. E deixa eu discordar do Silvio, assim, a França ser o berço da liberdade, eu discordo. Né? Se você for olhar a Revolução Francesa, o que foi, você derruba lá os reis e de repente surge Napoleão e vamos para mais um poder autoritário. Bernardo. Não sei se é o berço da liberdade, porque ela começa em 1789 e não dá 20 anos eles têm o ditador Napoleão para tentar resolver a coisa, né? Então não é muito bem assim. Mas veja, essa questão de ser uma questão religiosa ou não é religiosa, porque o próprio Ministério do Interior da França disse que subiu de 280, em 10 anos, subiu de 280 ataques especificamente anticristãos na França para 1.000 em 2018, ou seja, é muita coisa. E essa percepção dos franceses de que o ataque, que os muçulmanos estão em guerra, né, com a França, é uma percepção dos franceses, ou seja, não sou eu que estou falando.
É o Instituto Francês de Opinião Pública. A gente não vive lá. Eu não quero dizer que existe, né? Qualquer muçulmano é um terrorista, porém é uma percepção com os fatos baseados na realidade. E é o seguinte, se você observa o que está acontecendo na França, é inevitável a gente concluir que essa política de imigração não funcionou. E quando a gente observa, por exemplo, o comportamento da comunidade islâmica no Oriente Médio, ou mesmo na França, você nunca, repito, nunca vai ver uma comunidade islâmica condenando um ato terrorista. Ou eles vão ficar em silêncio, ou eles vão aprovar, ou eles vão reconhecer a autoria daquele ato. Entendeu? Então, assim, quando existe também o segundo ponto importante que a gente tem que dizer, que é uma doutrina muito consolidada no Islã, desde depois que Maomé morreu, que é a doutrina da abrogação. Eu conheço muito bem o Islã e posso falar isso. A doutrina da abrogação explica que se existem versículos no Corão que são conflitantes, por exemplo, existem versículos que dizem que os cristãos são muito amiguinhos, que eles podem se converter e etc. E existem versículos que se pedem que se matem, que se persiga, que se decapite os cristãos. Quando existe esse conflito dentro do Corão, como é que você resolve isso segundo a doutrina islâmica? Vale aquele versículo que foi escrito na parte mais tardia da vida de Maomé. E são justamente esses versículos da vida mais tardia de Maomé que pregam guerra e pregam a perseguição aos cristãos. Portanto, você não vai ver a comunidade islâmica condenando esses atos, como nós não vimos, e você não vai ver eles tentando justificar, não, nós somos amiguinhos dos cristãos, isso não é. Infelizmente, né? Valem os mais recentes, digamos assim, e os mais recentes são piores. O Opinião no Ar está de volta e a gente vai direto à redação do Rede TV News conferir as principais notícias. O Cássio Nunes Marques, primeiro indicado do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal para a vaga do ex-ministro Celso de Mello. Ele toma posse hoje. A repórter Carolina Riguengo tem as informações ao vivo. Boa tarde, Carol. Oi, Lacombe, boa tarde para você, para todo mundo. Sim, a cerimônia está marcada para as 4 horas da tarde no plenário do STF. Por causa da pandemia, a posse fica restrita a poucas autoridades, com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e do Senado. Cássio Marques Nunes promete uma atuação objetiva e aberta ao diálogo. No Rio de Janeiro, o Tribunal Misto Especial que julga o impeachment de Wilson Witzel aceitou hoje a denúncia contra o governador afastado. Até o momento, 6 relatores já votaram pela continuidade do processo. Para mais informações, é só acessar o portal da Rede TV, o redetv.com.br, e tem mais informações mais tarde no Rede TV News, às 7h30 da noite. Boa tarde para você. E só sobrou tempo para a despedida. Eu agradeço muito ao Bernardo Kister, diretor do jornal Brasil Sem Medo, que eu recomendo. Sigam aí o Bernardo nas redes sociais, ele é muito ativo, canal no YouTube. Bernardo, muitíssimo obrigado. Gustavo Segredo, também um prazer receber você aqui. O Gustavo fica devendo, ele canta. Ele trabalha na TV Argentina, canta super bem. Na próxima vez ele vai... Hoje com esse frio aqui, acho que você não consegue, né? Não, mas na próxima eu trago alguma coisa. Na próxima, então, o Gustavo vai soltar a voz pra gente aqui. O Opinião no Ar volta amanhã, 11h50 da manhã. Até lá.